Ele está sempre no controle. Por mais que as situações apareçam que saiu do controle, mas Deus sempre está no controle. Queridos, nesta noite eu quero dar uma palavra, talvez rápida, não sei qual tempo, né? Mas acredito que é o Espírito do Senhor que vai estar nos dirigindo. Quero falar para você nesta noite sobre um texto no livro de Crônicas, é muito conhecido por sinal, 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do verso 13, ou melhor, vamos começar no verso 11. O texto que fala assim: assim Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo. Poxa, que bom, deram certo, né? Verso 12: então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse: eu ouvi a sua oração e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos sacrifícios. Verso 13: quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir novamente. Escutarei com atenção a oração que foram feitas neste templo. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, nosso querido Deus e nosso bendito Pai, graças eu te dou nesta hora. Peço ao Senhor que em nome do Senhor Jesus, o teu Espírito Santo venha nos trazer clareza da sua palavra, que o teu Espírito Santo possa estar alcançando essa família que está sentada, assistindo agora este culto. Deus, eu coloco diante do Senhor, Espírito de Deus, o Senhor tem liberdade para entrar na casa de cada um. Meu Deus, a tua palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Senhor, eu quero nesta hora falar para o Senhor é muito bem-vindo em nossa casa, em nossa vida. Venha ser exaltado o teu santo nome, venha ser glorificado o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, esta noite, uma noite diferenciada, mais uma noite diferenciada. Eu quero estar falando esta noite sobre avivamento só virá depois do arrependimento. Avivamento só vai acontecer depois que acontecer o arrependimento. Passamos anos orando, clamando em busca de avivamento, em busca de uma terra sarada. Mas, queridos, eu quero falar nesta noite, desde a minha juventude, eu vivi um avivamento, vivi um momento muito glorioso. E esse tempo é um tempo que as igrejas estão buscando, esperando, aguardando. Existem várias profecias, várias pessoas entregando uma profecia, outra mensagem, falando que esse é o tempo do avivamento. Eu quero falar para você, hoje nós vamos entrar por um caminho, o qual talvez você desconhece, o qual talvez você ainda não sabe. Olha, eu quero falar para você que avivamento só vai acontecer depois que tiver um povo que estiver arrependido, que vai estar arrependido. Avivamento só vai acontecer depois do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender para nossa terra ser curada. Precisamos nos arrepender para que o avivamento venha chegar. Mas quero falar também que existe um princípio para o avivamento. E todo avivamento tem um início, tem um começo, tem um princípio.
para vivermos o avivamento, é necessário uma coisa: um arrependimento. Tem anos que choramos, querendo que esse avivamento chegue, que esse avivamento venha chegar. Tem anos que estamos aguardando, Senhor, esse avivamento que não chega. Mas por que o avivamento ainda não chegou? Por que esse avivamento não acontece? Existe um livro, acho, Por que tarda o avivamento? Será que aqui nós não vamos descobrir hoje um dos motivos porque o avivamento não vem retardando? Avivamento sem um verdadeiro arrependimento vai ser apenas o barulho de lata vazia. Queridos, é necessário, é preciso, urgente, nós nos levantarmos e se arrepender e declarar: Deus, eu estou arrependido. Deus, a minha terra tem pecado contra o Senhor. Deus, o meu povo tem pecado contra o Senhor. Ó Deus, os homens, as mulheres têm pecado contra o Senhor. Nós começamos a bagunçar, a não ter mais limites com os nossos pecados. Eu quero falar nesta noite, querido, quer conhecer e viver avivamento? Existe um segredo: comece com um coração contrito. Comece com um coração contrito. Arrependimento é uma atitude que começa primeiro no coração. Não tem como o avivamento começar sem primeiro ter arrependimento. Arrependimento começa primeiro no coração e depois vai acontecer o avivamento. Nós precisamos primeiro nos arrepender. Quer viver avivamento? Você quer viver avivamento, família? Você quer viver avivamento? Família, você quer viver avivamento mesmo? Você precisa se arrepender. Você precisa começar lá pelos filhos. Os filhos começarem a honrar, voltar a honrar os pais. Os pais precisam também não provocar a ira dos teus filhos. É necessário acontecer muito mais que isso. O avivamento pode começar dentro da sua casa, pode começar na sua vida, mas primeiro dentro de casa. Avivamento começa com um silêncio de arrependimento gritante do coração, que fará um grande barulho no coração de Deus. Deixa eu repetir para você: avivamento começa com um silêncio de arrependimento, um arrependimento gritante que vai acontecer do nosso coração, que vai fazer um grande barulho no coração de Deus. Deus está aguardando esse som do nosso coração para atingir o coração dele. É isso que o Senhor está aguardando nesses dias. Nosso coração começar a ter um silêncio ou um grito de arrependimento, falar: Deus, eu estou arrependido. Deus, eu quero falar para o Senhor que eu preciso do Senhor. Eu estou arrependido dos maus que eu tenho feito contra o Senhor. Deus está aguardando esse som do nosso coração para atingir o coração dele. Salomão, no texto, ele realizou os seus sonhos. O sonho que Salomão queria, ele realizou o sonho. Ele construiu o templo, ele construiu o palácio. Ele ficou muito feliz por ter concluído, mas não conseguiu trazer o avivamento. Talvez os pais nesses dias têm vivido momentos que eles nunca viveram, nunca perceberam que os seus filhos cresceram. Mas por quê? Porque ficaram tão preocupados em construir, e agora o que acontece? Acontece que Deus tem trazido eles para dentro de casa para começar a perceber seus filhos. Então Salomão construiu o templo. Salomão então construiu o templo. Salomão então construiu o seu palácio. Mas e depois? Agora é quando ele chama Deus: eu quero a sua presença. O próprio Deus falou assim: olha, me agrada, o templo me agradou, é aqui que eu vou estar apresentando, vai ser apresentado o sacrifício, é neste lugar. Mas faltava uma coisa, observação. Depois de tudo pronto, Salomão pensou: agora o avivamento vai chegar. Depois que Salomão pensou que ia chegar o avivamento,
Aí tem uma palavra que vai mais direto falando com Salomão. Naquela noite o Senhor respondeu a ele e disse: ouvi a sua oração e escolhi esse templo para ser o lugar onde serão feitos os sacrifícios. Ou melhor, Deus achou lugar para fazer o sacrifício, escolheu lugar para fazer o sacrifício. Mas e agora? Mas o versículo 13 começa a tratar de uma conversa mais direta, e fala assim: olha, quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, quando eu mandar as pestes atacar o povo, aí olha só o texto no verso 14. Quando Deus fala dessa maneira, Ele está falando assim: tudo que você fez, eu quero saber como vai ser daqui para diante. Aí vem o versículo 14 e fala assim: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que pertence a mim, e se ele se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e farei, pois, progredir novamente. Sabe o que é isso, querido? Deixa eu passar para os irmãos. Primeiro, a primeira coisa que Deus está tratando não é chamar o povo para orar. Talvez nesses dias, sabe o que tem acontecido? Todo mundo está se juntando para orar. Todo mundo está se juntando para orar, chamando para orar, orar por um motivo, orar por outro motivo, orar por essa situação. Mas a primeira coisa que Deus fala nesse versículo 14, olha, se o meu povo que pertence a mim, ele fala de arrependimento. Deus está querendo que nós reconheçamos que nós precisamos nos arrepender, e isso tem que ser urgente. Primeiro é se arrepender. O arrependimento é provocada por uma atitude. O arrependimento vai provocar o coração de Deus. Primeiro, Deus está querendo que a gente se arrependa. Não é a primeira atitude corporal, sim, é um constrangimento de dentro do coração. Deus está querendo que o nosso coração venha reagir a isto. Você precisa se arrepender. É o que acontece através de uma atitude corporal, não resolve. Arrependimento não é uma atitude corporal. Arrependimento tem que sair de dentro de nós. Nós queremos ainda continuar, queridos, falando sobre uma coisa interessante: abandonar os seus pecados. Essa foi a segunda parte que o Senhor falou. Primeiro ele fala sobre a importância do arrependimento. Ele não fala para que o povo, olha, vocês estão todos errados, vocês precisam orar. Deus não fala, Deus não chama eles para orar. Deus fala assim: vocês precisam se arrepender. Se arrepender. Não adianta nós que estamos buscando, orando: Senhor, traga o avivamento para o nosso país, traga o avivamento para a nossa igreja, traga o avivamento para o nosso povo. Queridos, não vai acontecer avivamento sem que primeiro não tenha o arrependimento. A primeira coisa que Deus quer, que Deus está chamando o povo, era para se arrepender. Se arrependa urgente, se arrependa agora. A segunda coisa que Deus fala, Ele fala assim: abandonar os seus pecados. Não basta se arrepender do mal que foi cometido, é necessário abandonar os pecados também. É necessário que essas coisas aconteçam. Queridos, essa é a segunda coisa. Depois do arrependimento, depois de confessar pecado, sabe o que Deus fala? Agora vocês vão orar. Agora vocês vão orar. Então o Senhor fala assim: é tempo agora de orar. Não adianta orar sem arrependimento, ou orar com o pecado do lado, aguardando acabar a oração para novamente se envolver com o pecado. É preciso se arrepender, abandonar o pecado e depois orar. Essa é a nossa maior necessidade. Não adianta, queridos, nós
nós muitas vezes vamos para a igreja, estamos na igreja, aí depois de tudo que acontece, aí o pecado está lá do lado de fora aguardando para nós cometermos novamente o pecado. Deus está querendo, olha, se arrependa primeiro. É necessário se arrepender, é necessário confessar pecado, e depois você, Senhor, eu quero falar para o Senhor que eu necessito da tua presença, eu preciso do Senhor. Se não se arrepender e não abandonar o pecado, não conseguirá, não vai ter como viver uma vida de oração. Ah, mas eu estou vivendo uma vida de oração. Não tem como viver vida de oração sem se arrepender, não tem como viver vida de oração com o pecado do lado. É necessário que nós como igreja, venhamos viver uma outra realidade. Deus se agradou do local para o sacrifício, mas faltava o povo arrependido. Olha o texto, ele se agradou do templo, ele achou, olha, o local está perfeito para o sacrifício, mas tem um problema, não tem ninguém que está arrependido, não tem ninguém que está querendo se arrepender. É necessário que se arrependa primeiro. Então Deus, ele se agradou do local para o sacrifício, mas faltava o povo arrependido, faltava um povo quebrantado, e faltava um povo que tivesse disposição de abandonar o pecado. De que adianta subirmos no altar, pregarmos no altar, mas estar envolvido com o pecado? O que adianta cantarmos no altar, estar envolvido nos ministérios, mas está com a vida em pecado? Olha, Deus está nos chamando a atenção. É tempo de arrependimento. O povo necessita se arrepender. O povo precisa se arrepender, e isso tem que ser urgente. Das 3 orientações que o Senhor deu a Salomão, a última foi orar. Orar. A primeira foi: se arrependa. Nós precisamos nos arrepender do nosso falar, se arrepender das nossas atitudes. Precisamos fazer isso. Observa que a ordem agora mudou. Ele ouviu do céu. Depois que ele fez, houve arrependimento, depois que confessou o pecado, aí sabe o que aconteceu? Então o Senhor fala assim: e ele ouviu do céu a oração. Quer dizer, a última coisa que nós fizemos foi orar. A primeira foi se arrepender. A última foi orar. Ele primeiro pede: se arrependa, confesse o pecado. Se arrependa, confesse o pecado e faz oração. Agora vem a inversão, que a primeira coisa que Deus fala assim: então ele ouviu do céu a oração. Aí vem a segunda: perdoou o pecado, que está em segundo lugar. E a ordem, e na terceira ordem o do texto onde era para Deus falar que viu arrependimento, ele disse: agora vou fazer do seu país um país que vai progredir, um país que vai avançar novamente. É necessário, queridos, que nós começamos a nos arrepender dos nossos pecados. É necessário que nós voltemos a nossa atenção para Deus. É necessário que a gente comece a voltar o nosso coração para Deus. Depois disso, que tudo aconteceu, ele vai escutar com atenção a oração que foram feitas naquele lugar. O texto, no versículo 15, fala assim: escutarei com atenção as orações que foram feitas nesse templo. Isso somente, ele só escutou no templo, só ouviu no templo depois que houve arrependimento, depois que houve o confessamento do pecado. Quando a gente confessa pecado, aí sim, aí o Senhor vem. E é interessante que ele disse: vou fazer do seu país progredir novamente. Vou fazer do seu país progredir outra vez.
Depois disso, ele vai escutar com atenção a oração que for feita neste lugar. O templo estava bom, o local estava bom, mas não tinha um povo aquebrantado para começar o avivamento. Avivamento só vai começar depois que tiver o coração arrependido, depois que tiver um povo com o coração arrependido, depois que o povo reconhecer: Deus, eu pequei contra o Senhor, Deus, o povo tem pecado contra o Senhor, Senhor, Deus, eu quero falar para o Senhor que é necessário que aconteça algo muito maior. Eu faço parte de um povo e eu quero confessar: a minha família, meu Deus, o meu país tem pecado contra o Senhor, tem misericórdia. É necessário que nós hoje começamos a ter uma nova visão. Deus, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor, mas pastor, eu não estou envolvido com os pecados desse povo. Está assim porque nós fazemos parte de uma mesma nação, e se a nação pecou, nós também pecamos. Então no verso 15, ainda falando, quero falar um pouco no verso 15, nós não vamos viver um tempo de avivamento sem primeiro se arrepender, sem primeiro confessar pecado. Nós não vamos viver um tempo de avivamento. Quer viver tempo de avivamento na sua igreja? Quer viver um tempo de avivamento na sua vida? A primeira coisa que você precisa fazer: se arrependa dos pecados. Os pecados pelo teu olhar, pelo teu falar, se arrependa do pecado. Então começa a orar. No verso 16, fazendo um rápido comentário, no verso 16, depois de tudo isto, é que Deus vai puxar a responsabilidade daquele lugar para ele. Diz assim: pois é agora o templo que eu escolhi e separei para ser o lugar para ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre vou proteger. Olha que coisa interessante. Depois que o povo confessou, depois que o povo se arrependeu, sabe o que Deus fala? Agora eu venho para este lugar, agora eu estou neste lugar, agora eu que vou proteger este lugar. O verso 16, ele fala assim: eu vou separar este lugar, eu vou estar nesse templo, eu que vou estar aqui. Até então, quando Salomão fez o templo, a única coisa que servia era somente para ele, para apresentar o sacrifício. Mas agora não, agora a história muda, agora a história é outra. Agora que o povo já confessou, agora que o povo já se arrependeu, agora que o povo já está orando, sabe o que Deus fala? Então Deus fala assim: agora eu vou separar, eu escolhi este lugar, eu separei este lugar para ser adorado para sempre. E o Senhor ainda continuou falando assim: eu tomarei conta dele e sempre protegerei, porque a um coração quebrantado e contrito o Senhor não vai desprezar. Queridos, é necessário muito mais que você. Vamos convidar o povo para orar. Queridos, é necessário que hoje a gente fale assim: Senhor, eu quero confessar o meu pecado diante do Senhor. Olha, se você quer ter uma vida de grande vitória, se você quer ter uma vida nova, se você quer viver algo totalmente diferente de uma vida espiritual, a primeira coisa que você tem que ter é ter um coração que se arrependa sempre, um coração que venha sempre estar aquebrantado. Deus, eu pequei contra o Senhor, eu quero confessar os meus pecados diante do Senhor. Querido, arrependimento é atitude de coração, e hoje eu quero te convidar para uma coisa. Eu quero te convidar nesta hora, que você, aí na sua casa, aí onde você estiver, meu Deus, eu quero falar para você que o meu Deus, ele vai entrar com ação na sua vida. Se você agora, assentado ou ajoelhado, como você estiver, da forma que você estiver, eu quero te chamar agora para algo muito grande. Você vai começar a orar para confessar pecado que você cometeu contra a sua família, cometeu contra o seu esposo, cometeu contra a sua esposa, contra os seus filhos, contra os seus pais. Confesse o pecado e o Senhor vai entrar com grande favor na sua direção. Se prepare para grandes coisas,
Porque se você quer que Deus faça algo grande na sua vida, comece confessando o pecado. Eu te convido nesta hora a você, segura a mão aí do teu irmão, segura a mão do teu pai, da tua mãe, do teu filho, segure aí onde você estiver nesta hora, e vamos fazer algo muito grande. Vamos falar: Deus, eu quero confessar, eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra o meu filho, pequei contra a minha esposa, eu preciso do Senhor, eu preciso progredir, eu preciso acreditar que o Senhor vai entrar em meu favor. Esse é o tempo, querido, esse é o momento, e essa noite é uma noite de grande oportunidade para você. É uma grande oportunidade que Deus está te dando. Você vai confessar pecado. Você não precisa falar alto para o teu pai, mas você vai confessar o pecado do teu coração. Você vai falar: Senhor, eu estou arrependido dessa mentira. Meu pai não sabe disso aqui ainda. A minha mãe não sabe disso aqui, mas eu quero confessar diante do Senhor. Eu quero que o Senhor venha guardar a minha casa, venha guardar a minha família. Nesta hora, segura a mão aí da sua mãe, do seu pai, segura a família todinha aí nesta hora, e vamos fechar os olhos e vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti nesta hora essa família que estão junto com seus filhos, esse pai que está junto com seus filhos, esta mãe, esta avó. Deus, quero colocar diante do Senhor. Deus, eu apresento diante de Ti e quero Te falar uma coisa. Me perdoa, Senhor, me perdoa por aquele pecado oculto que somente o Senhor conhece, somente o Senhor sabe, somente eu e o Senhor sabemos. Eu quero confessar diante do Senhor, pedir ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha sarar a minha casa, sarar a minha família, curar a minha família. Deus, eu pequei contra o Senhor com as minhas mãos, eu pequei contra o Senhor com o meu olhar, eu pequei contra o Senhor com o meu falar, as minhas atitudes pecaram contra Ti. Deus, eu quero confessar diante do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu sei que Tu és um Deus misericordioso, que pode nos perdoar nesta hora. Deus, eu coloco na Tua presença as famílias, eu coloco diante do Senhor e te peço em nome do Senhor Jesus, vem com Teu favor, vem com Teu agir, meu Deus, e vem operar um milagre diferenciado, um milagre, Senhor, de um coração sarado, de uma família sarada, de um coração tratado, porque, Senhor, não há milagre maior que um coração transformado. Um coração transformado é que vai fazer a grande diferença. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento diante de Ti e te peço neste momento, toma, Senhor, cada família, cada um que está nesta hora ouvindo, Senhor, esse culto, ouvindo, Senhor, esta oração. Senhor, libera os Teus anjos, dê ordem aos Teus anjos, meu Deus, a respeito dessa família que está chorando, meu Deus, essa família que está assentada, que estão assentados juntos agora. Deus, coloca diante do Senhor e que as Tuas mãos, ó Deus, venha sobre elas e o Senhor venha abençoar em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, Senhor, e para a Tua honra, porque eu acredito, Senhor, no Teu perdão, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Olha, que Deus te abençoe, que o Senhor traga graça ao teu coração, que no próximo domingo, às 19 horas, vamos estar juntos novamente. Convide mais pessoas, leve essa mensagem para outras pessoas, para estarmos juntos no próximo domingo, às 19 horas, nós vamos estar novamente cultuando ao Senhor, e você é o nosso convidado. Fala com teu vizinho para que possa estar junto conosco. Deus abençoe e tenha muita paz em nome do Senhor Jesus.